Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos continuar falando sobre o campo do eletromagnetismo e, em especial, nós vamos falar sobre a lei de força de Ampère, a lei matemática descoberta pelo físico francês André-Marie Ampère no século XIX. Então fica aí que a gente já volta. Pessoal, vamos relembrar então rapidamente a aula passada. Na aula passada nós vimos que o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu por acaso a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Toda corrente elétrica gera um campo magnético. Mas o que eu não falei para vocês é que após a descoberta de Ørsted, Ampère se lançou de cabeça para determinar a lei matemática que governa os fenômenos magnéticos, a chamada lei de força de Ampère. E por que Ampère fez isso na verdade, né? Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que Newton descobriu a lei da gravitação universal, que era uma lei matemática, uma lei de força, né, da força gravitacional, e que os físicos, depois disso, passaram a buscar sempre leis matemáticas, porque a descoberta de Newton deu um salto no conhecimento. Eles perceberam que a matemática, as leis matemáticas do mundo, uma vez descobertas, davam um salto no conhecimento. Então isso passou a ser um objetivo dos físicos sempre tentarem descobrir não só as leis qualitativas, mas as leis quantitativas, as leis matemáticas também que regem o mundo. Então Newton descobriu a lei da gravitação universal, que era uma lei de força, que falava da força gravitacional. Depois disso, Coulomb começou a procurar uma lei de força também para a eletricidade. A gente sabe que Coulomb descobriu essa lei de força, que é aquela fórmulazinha que nós já estudamos, que é chamada de lei de Coulomb. E da mesma forma que Newton e Coulomb, Ampère se lançou nessa tarefa de tentar descobrir a lei de força também matemática do magnetismo, das forças magnéticas, que é a chamada lei de Ampère, ou pelo menos lei de força de Ampère. E depois da descoberta de Ørsted, né, da relação entre a eletricidade e o magnetismo, Ampère teve a percepção que seria possível descobrir a lei de força do magnetismo, que muitos já estavam buscando, mas não conseguiam descobrir, e ele se lançou, né, em 10 anos de muitos experimentos malucos que ele estava fazendo lá sobre o magnetismo, sobre o eletromagnetismo, até que, enfim, ele conseguiu formular esta lei de força do magnetismo. Tanto que Ampère foi reconhecido depois pelo um dos maiores expoentes do eletromagnetismo, que é o inglês Maxwell, talvez a gente fale dele mais para frente, né? James Clerk Maxwell. Ele chamou Ampère do Newton do magnetismo, porque Ampère tinha essas habilidades matemáticas muito grandes também e conseguiu formular essa lei de força a exemplo da lei de Coulomb, da lei da gravitação, e portanto foi chamado de Newton do magnetismo. Então hoje nessa aula eu quero falar para vocês sobre 3 descobertas de Ampère, sendo que as 2 primeiras foram que levaram à terceira grande descoberta, que foi a lei de força de Ampère, a matematização da força magnética, que deu também um grande impulso aí às pesquisas do eletromagnetismo. Então a primeira descoberta de Ampère, ele percebeu o seguinte, que dois fios paralelos próximos um do outro, percorridos por correntes elétricas, esse I aqui representa a corrente elétrica, vocês devem saber, né? I de intensidade de corrente elétrica, depois a gente fala mais sobre isso. Então 2 fios percorridos por correntes elétricas, eles interagem entre si, eles sofrem forças entre si. Tá, lembra que isso não foi descoberto por Ørsted, não. Ørsted descobriu que um ímã próximo de uma corrente elétrica sofre uma influência dessa corrente elétrica, do conflito elétrico lá da corrente elétrica, que hoje a gente chama de campo magnético. Então, Ørsted descobriu isso, interação entre um ímã e corrente elétrica.
Mas Ampère formulou o princípio da equivalência, que eu falei para vocês na aula passada. Que uma corrente elétrica vai gerar um campo magnético, ele não chamou de campo magnético, insisto, né? Mas gera um campo magnético que é equivalente ao ímã. Então veja o que Ampère pensou, deduziu. Se uma corrente elétrica gera um campo magnético que é equivalente a um ímã, eu juntar duas correntes elétricas, aproximar, vai dar o mesmo efeito de eu juntar dois ímãs. Se eu junto dois ímãs, aproximo dois ímãs, o que acontece? Uma interação magnética entre eles, uma força de atração, uma força de repulsão. Então foi isso que Ampère pensou, deduziu a partir das descobertas que ele já tinha feito, o princípio da equivalência, e também das descobertas lá de Ørsted. Se eu juntar duas correntes elétricas, aproximar dois fios percorridos por uma corrente elétrica, esses fios vão interagir porque são dois, como se fossem dois ímãs. Há dois campos magnéticos interagindo ali. Tá? Então, esta foi a primeira descoberta de Ampère. Ele fez um aparato com dois fios e testou essa hipótese, que duas correntes elétricas em dois fios iriam interagir, e realmente ele percebeu que eles interagem. Havia uma força ali entre os dois fios, confirmando então o princípio da equivalência. Então essa foi a primeira descoberta de Ampère, tá? A primeira, ele está chamando aqui entre aspas, lembra? Tá? A segunda descoberta de Ampère foi o seguinte: bom, dois fios interagem entre si, agora eu vou tentar descobrir que tipo de interação, quando que vai ter uma força de atração, de repulsão, quando que vai ser cada caso. E aí ele descobriu o seguinte: quando você tem dois fios percorridos por correntes elétricas próximos um do outro e essas correntes estão no mesmo sentido, você tem no fio uma força de atração, que eu vou representar desta forma. Está aqui. Uma força de atração entre os fios. E quando você tem dois fios próximos, percorridos por correntes, só que em sentidos contrários, você tem, nesse caso, uma força de repulsão entre os fios. Então ele fez experiências, fez um aparato experimental, não vou revisar aqui com vocês, que ele fez muitas experiências para conseguir mostrar isso, e ele chegou no ponto que ele mostrou atração quando as correntes estão no mesmo sentido, repulsão quando as correntes estão nos sentidos contrários, tá certo? Então essa foi a segunda descoberta de Ampère. Isso aqui é importante para vocês saberem, tá? Apesar de ser também um detalhe muito técnico, mas cai em Enem, cai em vestibular, infelizmente aparece lá, tá? Fios percorridos por correntes, fios paralelos, sempre aparece em prova de Enem, de concurso, de concurso de vestibular, né? Então isso aqui vocês têm que saber, infelizmente. Tem que saber fios percorridos, correntes no mesmo sentido, força de atração, correntes no sentido contrário, força de repulsão. E tem que saber porque, veja, é uma questão muito fácil. É só você lembrar, mesmo sentido atração, sentidos contrários e repulsão, e você ganha uma questão aí de um Enem, de um vestibular, facilmente. Então é um tipo de questão que vale a pena vocês saberem. Então por isso que eu vou explicar aqui para vocês por quê, para vocês lembrarem, porque dificilmente vocês vão conseguir lembrar, né? Porque mesmo sentido atração, sentidos contrários e repulsão, você lembra agora. Daqui a 3 semanas, 1 mês, 5 meses, o aluno não lembra mais. Aí ele confunde, será que era atração, repulsão, era com o mesmo sentido? E aí já era. Então é importante você entender o princípio, para daí no futuro, quando você for fazer um vestibular, um Enem, alguma coisa assim, você lembrar. Então vamos lá, para entender isso aqui. Para entender por que é atração e repulsão, a gente tem que relembrar alguns conceitozinhos aqui que eu já falei para vocês em outras aulas. Então, primeiro, lembra lá do ímã. A gente sabe que o ímã tem força de atração, força de repulsão. Quando que é força de atração e quando que é força de repulsão? Eu não sei nem se eu cheguei a falar para vocês isso em mais detalhes, mas se eu não falei, estou falando agora, tá? Quando você aproxima polos diferentes do ímã, por exemplo, polo norte com polo sul do outro ímã, você vai ter uma força de atração. Quando você aproxima polos iguais, por exemplo, sul com sul ou norte com norte, você tem uma força de repulsão. Isso aqui é o básico também, tem que lembrar disso, não pode esquecer, e não é difícil de lembrar, né? É igual na eletricidade. Na eletricidade, cargas diferentes, mais e menos, é atração ou repulsão. Os opostos, se atraem ou se repelem.
se atraem. Cargas diferentes, opostos, se atraem. Cargas iguais, iguais se repelem. Opostos se atraem, iguais se repelem. Diferentes se atraem, iguais se repelem. Então isso é fácil de você lembrar. Na eletricidade e no magnetismo é a mesma coisa. Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Tá bom? Então isso é básico, você talvez já deve saber isso de cor salteado, mas só para reforçar aqui. Então isso aqui você tem que ter em mente em primeiro lugar. Segundo lugar, a gente falou sobre as linhas de campo, fica desse lado aqui, as linhas de campo magnético. Lembra o que eram as linhas de campo magnético? Em torno de um ímã tem um campo magnético, que é uma região de influência em torno de um ímã, que ele vai atrair outros objetos. Esta região de influência, a gente falou isso lá na aula sobre os princípios básicos do magnetismo, tá? Se você não assistiu essa aula, volta lá para você assistir. Em torno do ímã dessa região de influência, a gente pode mapear essa região de influência a partir das forças de atração, repulsão que vai gerar e tal. Tá? Esse mapeamento é feito pelas linhas de campo magnético, que indicam simplesmente a direção do campo magnético. Tá? Então isso a gente já viu lá. Não assistiu a aula, volta lá. Então a linha de campo magnético pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e assim por diante. Então tudo isso é muito simples. Agora o que eu não falei para vocês é o seguinte, que tem linhas de campo magnético que é difícil de ser representada no plano, né, no quadro, no caderno, no papel, na sua prova lá de Enem, por exemplo, de vestibular. Por quê? Porque são linhas que são transversais a essas. Por exemplo, pode ser nesse sentido, em direção ao quadro, ou nesse sentido, saindo do quadro. Então é muito comum essas direções no magnetismo. Pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas pode ser também nesse sentido, saindo do quadro, ou entrando no quadro, ou no seu caderno, no papel. Então como que a gente representa isso? E veja bem, isso... infelizmente, tá, para dizer para vocês, cai em Enem, vestibular, tá? Então eu tenho que falar para vocês, tá bom? Como que a gente representa uma linha de campo magnético que está entrando no quadro nesta direção aqui, ó, que é difícil a gente representar com um desenho, assim, com um xizinho. Xizinho, então, bolinha com um xizinho no meio, significa no magnetismo que é uma linha de campo magnético, a direção do campo magnético está entrando aqui na lousa. E como que é saindo, Ricardo? Aqui, assim, um pontinho, uma bolinha com um pontinho. Representa que está saindo. Ah, Ricardo, mas isso cai em vestibular? Cai, infelizmente cai sim. Então você tem que lembrar disso aqui também, dessa notação. É simplesmente uma notação. Xizinho entrando, campo magnético entrando na lousa ou no papel. Bolinha, campo magnético saindo. Tá? Você tem que lembrar disso porque cai. E é coisa fácil que você pode acertar facilmente e acaba não acertando porque você não memorizou isso. Então é importante você memorizar isso. Ah, mas como que eu vou lembrar daqui 2 meses, 3 meses, 4, qual que é o xizinho, a bolinha? Realmente, se você confiar na sua memória, você não vai lembrar, você vai confundir. Você vai falar, e agora? O xizinho é saindo, entrando e tal. Então, vou passar para você aqui um métodozinho mnemônico, que foi como eu aprendi isso aqui para não esquecer. Para não esquecer mais, tá? Não fui eu que inventei, tá? Então não reclame comigo. Foi assim que eu aprendi, funcionou, vou passar para vocês, tá? Qual dos dois aqui, dos dois símbolos, parece um peitinho? Isso, um peitinho, um mamilo, tá? Se não quiser pensar de um ser humano, pensa aí de um animal, tá? Qual dos dois parece aí um mamilo, um peitinho? Claro que você vai dizer esse aqui de baixo. Num peitinho, sai leite ou entra leite? Sai leite. Então, agora, a partir de agora, você jamais vai esquecer qual que é entrando, qual que é saindo. É só você lembrar do peitinho. Qual dos dois é o peitinho? Esse aqui. Entra leite ou sai leite? Sai. Então pronto, pontinho é sempre saindo, xizinho é sempre entrando. Pronto, você não vai esquecer isso nunca mais. Vai lembrar no vestibular, vai lembrar na prova. Isso aqui é um detalhezinho, mas que cai, infelizmente. Então por isso que eu estou passando para vocês. Ok, então primeira coisa que eu falei que vocês têm para entender isso aqui. A gente está ainda só passando, fazendo uma revisãozinha aqui para voltar para cá. Tá? Então primeira coisa, polos diferentes se atraem.
polos iguais se repelem. Segunda coisa, linhas de campo magnético, pode ser para direita, esquerda, para cima, para baixo, tal. Xizinho quer dizer entrando, bolinha quer dizer saindo. Agora, a regra que a gente aprendeu aula passada, regra da mão direita, lembra? Se você tem um fio percorrido por uma corrente elétrica, como que eu sei a direção do campo magnético? Como? Lembra? Lembra ou não lembra? Aplica a regra da mão direita. Então vamos lá, fio, a corrente está para cima. Então pega a sua mão direita, coloca o seu polegar na direção da corrente. E o campo magnético num fio, a gente sabe que ele é circular. Mas a gente só tem que saber se é sentido horário, sentido anti-horário. Então você sabe isso pela regra da mão direita. Então tá aqui, a direção do campo, ó, é nesta direção aqui, ó. É nesse sentido. Então eu pergunto para vocês, qual que é a direção? Questão lá de vestibular, de Enem, por exemplo, muito fácil de resolver, ó. Você tem dois pontos, ponto A, ponto B, um em cada lado do fio. Qual que é a direção do campo magnético no ponto A? Qual que é a direção do campo magnético no campo A? Regra da mão direita. Tá aqui, dedo na direção da corrente, e no ponto A, veja, o campo está entrando ou saindo? Não está saindo, porque teria que estar o teu polegar para baixo. Então, polegar para cima está entrando no papel, no caso, no quadro aqui, na lousa. Xizinho ou bolinha? Entrando é xizinho. Então, veja como que se representa o campo magnético aqui, ó, nesse ponto. Assim, com xizinho. Então, você já entendeu que esse xizinho representa campo magnético entrando. Ok, ponto B, campo magnético está entrando ou saindo? Faz o mesmo raciocínio. Regra da mão direita, aqui está entrando. Regra da mão direita, aqui está saindo. Veja bem, ó, saindo. Então, é pontinho. Então, veja como isso pode aparecer. Uma questão fácil dessa, que você mata facilmente no Enem, no vestibular, qualquer coisa assim. Quando você tem uma corrente elétrica, ele pode colocar um desenho desta forma e perguntar se é verdadeiro ou se é falso. Nesse caso aqui, o campo magnético representado pelo xizinho e pela bolinha, verdadeiro ou falso? Aplica a regra da mão direita, você vai ver, está entrando aqui, está certo, para cá está saindo, está certo, verdadeira questão. Eles poderiam colocar invertido, a bolinha lá e o xizinho aqui. O cara que não sabe a regra da mão direita, não sabe o que é xizinho, o que é bolinha, não tem a mínima chance de acertar uma questão dessa que se resolve em 10 segundos. Menos até do que 10 segundos. Tá bom? Então, veja, esses 3 pontos aqui é importante para a gente entender aqui os fios, já saber por que eles se atraem e por que se repelem. Então, sabendo disso tudo aqui, podemos voltar para os nossos fios. A segunda descoberta de Ampère. Então, lembra, a primeira descoberta qual foi? Ele percebeu que 2 fios percorridos por uma corrente sofrem forças, né? Atração, repulsão e tal. Segunda descoberta de Ampère. Quando os fios estão com correntes para o mesmo sentido, a força, eu falei para vocês, é de atração. Quando são sentidos contrários, a força é de repulsão. Essa foi a segunda descoberta. Agora a gente vai falar sobre por que ocorrem essas forças de atração e repulsão aqui. Isso sai diretamente da regra da mão direita. Vamos aplicar a regra da mão direita nesses 2 fios aqui para vocês verem. Então, aqui, primeiro, corrente para o lado direito. Então, aplicando a regra da mão direita. Eu pergunto, qual vai ser nesse ponto aqui, entre os 2 fios, que os fios estão interagindo? Que direção que vai ser o campo magnético nesse pontinho aqui? Aplica a regra da mão direita, olha, está entrando ou saindo no papel? Aqui é claro, a posição não está me favorecendo, né? Mas está entrando no papel. Sai do papel lá em cima, da lousa, entra aqui embaixo. Então, o fio de cima está entrando. Vou colocar aqui o símbolo xizinho, significa que está entrando. Então, lembra da nossa anotação. Agora, no segundo fio. Segundo fio, está aqui, regra da mão direita. Nesse mesmo ponto aqui, está entrando ou saindo o campo magnético? Ó, vai entrar aqui, né, embaixo, vai entrar, né? E aqui em cima vai sair. Então aqui, veja, ó, peitinho.
Perfeitinho. Campo magnético está saindo aqui. Então veja, no fio de cima o campo magnético está entrando, no fio de baixo o campo magnético está saindo. No mesmo ponto, o campo magnético, a linha de campo magnético está em sentidos contrários, uma entrando e outra saindo. Campo magnético em sentidos contrários é a mesma coisa que polos diferentes. É como se fosse dois ímãs em sentidos contrários. Campo magnético, linha em sentidos contrários, uma entrando e outra saindo, sentidos contrários. Mesma coisa que polos diferentes. Atrai ou repele? Atração ou repulsão? Polos diferentes, atração. Então está aqui a força de atração. Então é assim que você chega a essa conclusão. Se você quiser analisar para lembrar depois, é assim que você chega à conclusão de que está ocorrendo uma força de atração. Vamos ver outro caso aqui, para ver se dá certo também. Então veja, primeira corrente para a direita, então ela sai aqui em cima, então a gente vai analisar aqui entre os dois, né? Entre os dois fios, para saber que tipo de força vai acontecer aqui entre os dois. Então está aqui, ali embaixo vai entrar. Entrando é xizinho ou bolinha? Então você já decorou isso, xizinho, está aqui. Então no fio de cima vai entrar, tá lá, ó, polegar na direção da corrente, está entrando. E no fio de baixo agora? O fio de baixo, veja, está indo para o outro lado agora, ó. Então, veja, eu vou abaixar aqui, ó, nessa direção, polegar na direção da corrente, o que vai acontecer aqui? Por baixo vai sair, por cima vai entrar. Então, entrando é X também. Os dois campos magnéticos, nesse caso, entre o fio, estão na mesma direção, entrando. Se é na mesma direção, veja, é a mesma coisa que polos iguais. Polos iguais, repulsão ou atração? Repulsão. Então está aqui. Os fios vão se repelir. Então, nesse caso aqui, você tem uma força de repulsão. Então, é assim que você entende por que é repulsão ou atração. Você entende aplicando a regra da mão direita e vendo se forem diferentes, um está entrando, outro saindo, polos diferentes, atração. Se forem iguais, polos iguais, repulsão. É assim que você entende. Ah, Ricardo, mas é muito complicado isso, eu não vou conseguir fazer isso no Enem, no vestibular, em lugar nenhum, se eu tentar fazer isso aí, não vou conseguir. Então eu vou te dar a salvação da pátria aí, vou te dar um método para você memorizar, mesmo sem ter que entender tudo isso aqui, só sabendo no mesmo sentido, força de atração, sentidos contrários, força de repulsão, tá? Só para te ajudar, tá bom? Para você não perder essa questão lá no Enem ou no vestibular. Então veja bem, sempre que você estiver estudando para concurso, vestibular, Enem, essas coisas, você tem que estar criando métodos mnemônicos. São métodos para você memorizar as coisas e rapidamente, sem perder muito tempo, porque é isso que vai dar o diferencial lá na frente no teu resultado. Então você tem que praticar isso. Então eu vou te dar um método mnemônico aqui. E é muito simples, você inventa qualquer coisa aí, quanto mais esdrúxulo, melhor, tá? Duas correntes indo para o mesmo sentido. Eu pergunto, você aí que tem namorado, namorada, ou gostaria de ter, né? Tem alguns que só gostariam de ter, mas não tem. Se um casalzinho de namorados, eles estão pensando na mesma direção, têm o mesmo objetivo, estão indo para o mesmo lado. Pense comigo, na vida, se eles estão caminhando para o mesmo lado, você acha que ao longo do tempo eles vão se aproximar ou vão se afastar? Se eles estão pensando a mesma coisa, indo para a mesma direção, com o mesmo objetivo, eles vão se aproximar. Agora pense, casal de namorados, cada um indo para um lado, cada um com a cabeça indo para um lado, cada um com um objetivo diferente, indo para sentidos contrários. Vocês acham que ao longo do tempo, esse casalzinho vai se aproximar ou vai se afastar? Vai se afastar. Pronto, tá aí um método mnemônico. Pensa na sua vida, pensa no seu namorado aí, na sua namorada. Se vocês estiverem indo para o mesmo lado, vocês vão se aproximar. Atração. Se vocês estiverem indo em sentidos contrários, não tem jeito, vocês vão se afastar, tá? Isso vale então para você passar lá no vestibular, no Enem, acertar essa questão, mas isso vale para a sua vida mesmo, é verdade.
Se você tem um namorado que ele está indo para um lado, tem um objetivo, você tem outro, olha, escuta, não tem amor que sobreviva. Vocês vão se afastar e vão acabar se separando. Você está perdendo tempo, tá? Então eu falo para as meninas aí que tem namorado, se você tem a cabeça indo para um lado, ele tem a cabeça para o outro, não tem jeito. Vão se separar. Então isso vale para a física também. Então pronto, se você não conseguiu lembrar pelo raciocínio, pelo menos decore isso. Mesmo sentido, caminhando no mesmo sentido, duas pessoas se aproximam. Caminhando em sentidos contrários, duas pessoas se afastam. Pronto, matou essa questão lá no Enem, sem segredo nenhum. Então essa foi a segunda descoberta de Ampère. Novamente, a primeira qual foi? Que duas correntes elétricas interagem entre si. Tá? Foi a dedução dele, ele fez a experiência e comprovou. Segunda descoberta, isso aqui. Segunda descoberta que quando tem duas correntes no mesmo sentido, força de atração, duas correntes em sentidos contrários, força de repulsão. Agora a terceira descoberta, que foi a mais difícil, que era conseguir saber qual seria a equação matemática que poderia relacionar aqui as forças magnéticas de atração e repulsão com as correntes elétricas e a distância aqui entre os fios. Essa era a questão, grande questão que poderia, e Ampère sabia disso, torná-lo imortal, não ser esquecido mais se ele conseguisse descobrir. E foi o que ele descobriu. Tá? Então deixa eu apagar o quadro aqui e a gente já volta.